Fala galera, bem-vindo à disciplina de Mecânica Estática, sou o professor Pablo Amorim. E aí um exercíciozinho para a gente trabalhar com momento. Olha só, antes da gente entrar em reação, a gente já está vendo o momento, mas já vou mostrar para vocês como é que a gente calcularia essas reações. Esse exercício tem duas letras, né? E o enunciado está na descrição do vídeo aí, dá um like, se inscreve aí. E olha só o que ele fala o seguinte exercício, eu tenho um carrinho aí levantando 2 barris, cada barril com um peso aí de 40 kg força, vou trabalhar com quilograma força, tá? Quer trabalhar em Newton, multiplica por 9,81. No final da resposta, que eu calcular aqui, divide por 9,81, multiplica por 9,81, você vai chegar no resultado em Newton. E esses 2 barris estão empilhados dessa forma, tá? E aí, galera, letra A ele fala o seguinte, qual o momento gerado por esses 2 barris no ponto B? Vou falar aqui, eu acho que aqui é o ponto B, sei lá onde que é cada ponto, mas vamos botar aqui como ponto B e aqui como ponto A. Eu botei aqui, podia ter botado melhorzinho aqui, né? Ponto B, aqui nesse pontinho aqui no centro, tá? E aqui em cima onde está sendo aplicada essa força aqui no ponto A. Bom, determine essa força no ponto B, o momento gerado por esses 2 barris no ponto B. E na letra B ele fala o seguinte, qual a força que eu tenho que fazer que gere um momento no sentido contrário que esses barris vão fazer essa estrutura girar. Então é o seguinte, o momento que vai gerar em B, ele tende a tombar ou tende a levantar o carrinho? Com isso, na letra B do exercício, a gente vai achar essa força. Se ele tende a tombar, eu preciso de fazer essa força para segurar. Se ele tende a ficar em pé, eu preciso de puxar. E a gente vai verificar isso daqui. Ok? Vamos lá, galera. Saca só. Ele me dá o centro de gravidade, né? O centro de massa, né? De cada item, de cada corpo. E aí eu vou descrever aqui essa força, eu vou colocar ela aqui, ó. Aqui tem um peso, tá? E aqui tem um outro, né? Todas elas são 40. Eu vou chamar eles aqui, né? Já que eu coloquei lá como P, eu vou botar isso aqui como W. Pronto, W. W aí de inglês aí, então, weight. Então, olha só, galera. Então, eu tenho 2 forças que são iguais, só que em pontos diferentes. São os 2 barris que eu estou içando, né? E aí, ele fala o seguinte. Qual que é o momento que cada uma delas gera? Eu tenho 2 formas de resolver isso daí. Ou eu calculo essas distâncias, se a força está em Y, né? Lembrando que momento, né, é força vezes distância, só que isso daqui tem que ser perpendicular. Então, olha só, eu poderia calcular essas distâncias em X, por exemplo, aqui e aqui, multiplicar essa gira para cá, vezes essa distância, essa gira para o outro lado, vezes essa distância. Ou eu vou fazer diferente, que eu acho nesse momento mais prático. Eu vou fazer assim. Eu tenho aqui uma componente, que é WX, né? Uma componente aqui, que eu vou chamar de WY. Então aqui tem W, aqui é o WX e o WY. Vou fazer aqui também, que aqui vai ficar mais nítido. WX e uma componente aqui para cá, que eu vou chamar de WY. Então olha só, o que eu estou trabalhando? Inicialmente eu tenho esses eixos X e Y e eu estou fazendo assim, ó. Vou escrever aqui maior, né? Eu tenho esses eixos aqui, X e Y, e eu estou rotacionando eles de forma que atendam o ângulo que foi dado aí, que esse ângulo aqui que ele está tombando é de 35 graus. Então vou fazer assim, ó, para ficar mais fácil, ó, girei. Então aqui eu tenho X e aqui eu tenho meu Y, tá? Então, ó, girei, aqui eu tenho X e aqui eu tenho Y. Então vou fazer assim, ó, vou trabalhar ao invés com esses eixos aqui, vou trabalhar com esses daqui, em vermelho que eu representei, que são esses daqui que a gente está vendo os esforços, tá? WY, ficou um pouco difícil para ver aí, talvez por causa desse monte de linha aqui dos barris, mas vamos lá. E WX, vou até fazer assim para melhorar a visualização. WY, WX e W, tá? WY, o próprio peso dele e o meu WX, pronto. Ficou um pouquinho melhor. Então, olha só, galera, tem uns 2 aí, a gente tem os barril 1, barril 2, e aí, ó, agora que vem a brincadeira. Na letra A, a gente vai fazer o seguinte. Somatória de momento no ponto B vai me gerar esse momento resultante no ponto B. Eu vou fazer assim. Tudo que gira no sentido anti-horário é positivo.
E aí eu tenho quais as forças que geram momento no ponto B. Olha só, WX gera momento. Se eu fixar esse ponto aqui, ó, e fizer essa força aqui, ó, olha para onde ele tende a girar. Então olha só, essa componente em X faz com que esse carrinho tende a ficar em pé. Estranho, né? Mas eu tenho as componentes em Y, ó, fazendo ele deitar. Quem é que vence? A gente vai ver nos cálculos agora. Então olha só, aqui ó, ele tende a tombar e essa também. Então eu tenho WX, vou botar assim, mais, no sentido aqui, WX vezes a distância. Se a distância aqui é em X, se a força é em X, a distância que eu tenho é em Y. Vou usar em metro mesmo, tá galera? Vou usar em metro, 0,3. E o interessante é que eu tenho tanto esse WX quanto esse. Eu já poderia multiplicar por 2 ali. Vou até multiplicar por 2 logo, porque eu sei que são do tambor 1 e do tambor 2. Para o WY não é a mesma coisa. Olha só, o WY agora, ó, ele tá para cá de B e agora ele faz girar de forma positiva, de forma negativa, tendendo a tombar. Se eu indiquei sentido anti-horário positivo, né? Aqui sentido horário é negativo. Vou continuar aqui, ó. Menos WY vezes a distância. Se eu tenho força em Y, distância daqui até aqui em X, que é esse camarada aqui. Então, vezes 0,08. E aí, seguindo, esse WY também faz gerar momento negativo. E aí a distância que eu tenho de B até ele vai ser o 80 mais o 350. Então, vou continuar. Menos WY vezes 80 mais 350, 430, 0,43. E aí, galera, é decompor, né? Eu tenho que meu momento resultante em B vai ser igual. Quem é W? W é 40, né? Então, vou jogar 40, só que é o WX. Pera aí. Eu girei aqui, ó, 35 graus. Então, aqui também gira 35 graus. Com a vertical, a minha força Y gera um ângulo de 35 graus. Então, esse ângulo aqui dentro é de 35 graus, tá? O exercício fala 35 graus, certo? Isso mesmo. Vamos seguir aqui. Então, se... Agora eu vou desenhar as forças aqui, só para a gente visualizar melhor, né? Eu tenho lá WX e WY. Se eu estou avaliando com a vertical, que é onde está a minha força-peso, esse ângulo aqui é de 35. Se ele encosta em WY, então meu WX vai ser seno e esse camarada vai ser o cosseno de 35. Então aqui, ó, para WX, 40 seno de 35 vezes 0,3 vezes 2 menos 40 vezes cosseno de 35 vezes 0,08 menos, vou seguir aqui embaixo, acho que dá até aqui ainda para ver, vai. Vamos seguir aqui. Menos 40, vou botar um mais aqui, só que aqui a gente continua sabendo que é negativo. 40 cosseno de 35 vezes 0,43. Então, minha resposta aqui, se a gente jogar esse valor todo aí na calculadora, vou pegar a colinha aqui, 2,945 kgfm. Negativo, galera. O que significa? Ele tende a tombar mesmo. Se ele tende a tombar, né? Se ele tende aí a tombar, a minha força para eu segurar, eu tenho que fazer a força aqui para cima para gerar um momento contrário, para não deixar ele tombar. Mas uma força suficiente para ele manter em equilíbrio. E aí vem a letra B. Para eu manter esse sistema em equilíbrio, o que eu estou falando que eu tenho que fazer para manter esse sistema em equilíbrio? O momento que esses dois aqui estão fazendo ele girar para cá, a minha força P vai fazer girar para lá. Isso é, o momento que a minha força P gera tem que ser igual ao momento de RB. Ou a somatória dos dois momentos, vamos falar assim, MP mais MRB é igual a 0. Eles se equilibram. Tem que estar em equilíbrio no meu sistema. Então, olha só. Esse valor aqui é negativo. Esse daqui, se eu verificar aqui, ó, ele gera sentido positivo. Então, vou fazer assim. Minha força P vai ser P vezes a distância, calma que a gente vai falar sobre ela, menos 2,945, que é igual a 0. Calma, calma. Quem que é P agora? Olha só, qual a força de P? Qual é essa distância? Eu tenho aqui, a minha força P tem duas componentes. Vou fazer ela aqui em azul também. Eu tenho uma componente aqui, ó, PY, e eu tenho uma componentezinha
Px. Px, galera, Px não gera momento em B porque está na mesma linha. Porém, meu Py gera. E vai ser Py vezes a distância total que eu tenho aqui. Aqui é 430 mais 500, 930. Então tem o seguinte, que na verdade esse camarada é o Py. Então vou fazer assim, ó, Py vezes a minha distância, que é 930, é igual, joga tudo para o outro lado, 2,945. E aí, galera, saca só. Py nada mais é do que P, quem que é esse ângulo aqui que a gente já falou? Com a vertical, quando eu girei o meu y aqui, ó, 35. P cosseno de 35. 2,945. Passo dividindo 0,93. Se eu passar dividindo aqui logo o cosseno, eu vou chegar aqui no valor de P, para esse sistema permanecer em equilíbrio, é igual a 3,86 kgfm. Galera, o exercício não é complicado, né? Eu gastei de novo mais tempo desenhando do que escrevendo. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí, qualquer dúvida manda aí, galera. Bons estudos, valeu!